Olá, queridos amigos, que alegria estarmos aqui novamente no nosso estudo, né? Estudo, a continuação do Missionários da Luz, hoje continuando o capítulo 6, e isso é motivo de muita alegria, porque a gente aprende muito nesse livro, né? Não sei se vocês concordam, não sei se vocês estão percebendo, né? Mas esse aprendizado de André Luiz é maravilhoso. Mas, para nós prepararmos os nossos corações, eu separei aqui do livro Vida Feliz uma mensagem de número 131, que diz assim: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Linda lição, né? Então, nós achamos assim pertinente ao estudo da noite, já que nós vamos falar da oração. E vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade bendita de estarmos refletindo nos ensinamentos que certamente emanam de Ti, Senhor, e agradecidos à oportunidade sempre que surge para o nosso crescimento espiritual. Abençoa, Jesus, a todos aqueles que estiverem conosco, aqueles que certamente assistirão depois, que possam realmente entender o valor da prece, entender o benefício que a prece nos traz, auxiliando as nossas forças, as nossas resistências para os embates das nossas lutas. E assim, Jesus, muito gratos ao seu coração, ao coração dos amigos espirituais de Caibar Schutel, nosso patrono, nós te pedimos que assim possa ser. Graças a Deus. E vamos nós ao nosso estudo aí, continuando esse capítulo que foi iniciado na semana passada, né? Eu gostaria assim de fazer uma breve recordação, né, daquilo que nós vimos ali nesse capítulo, porque esse capítulo 6 ele nos traz muitos ensinamentos, né? E o próprio título nos diz, né? E muitas pessoas ainda têm aquela ideia, né, de que a prece não é ouvida, que os resultados da prece não são para todos, né? Mas nós sabemos que nós podemos realizar prodígios, os espíritos nos dizem com essa palavra, né? Através da oração. E Jesus já dizia, né? A tua fé te curou, vai, a tua fé te curou. Então, logo nesse capítulo, vocês devem estar lembrados, né, que André Luiz está surpreso. Ele está pensando, né, na situação dele como médico na Terra, que ele fazia muitos diagnósticos a respeito de muitas enfermidades, e ele sabia quando uma pessoa tinha determinada infecção, determinada inflamação, ou qual remédio ele ia aplicar para aquela enfermidade que ele detectava ali. Mas agora, diante desse rapaz que está sendo observado, estudado com Alexandre, né? Ele e Alexandre conversando a respeito desse fenômeno, né? do vampirismo, então ele está muito surpreso, ele está assim, impactado diante do que ele pode ver. Então ele pergunta ao Alexandre, né? Mas como nós vamos trabalhar com isso? Qual é a terapêutica utilizada para combater esse mal, né? Então, Alexandre, percebendo toda essa preocupação de André, ele fazendo essas correlações aí em relação à medicina da Terra, né? Alexandre começa a conversar com ele
sobre como lutar contra esse mal. E eles estão acompanhando justamente esse rapaz até a casa dele, e eles vão penetrar no recinto dessa casa, onde André vai entender melhor qual é a medida que nós podemos usar, quais as ferramentas, né, que nós podemos usar contra esse mal, né, para combater esse mal. Então, é isso que a gente vai ver no slide 18, que a gente vai começar hoje, né? E Alexandre, então, ele vai dizer: mas objetei, né? Só para recordar, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. E o Alexandre diz: sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno. Quando compreendemos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, Alexandre está mostrando para ele, né, que essas bactérias psíquicas, esses corpúsculos vibratórios que estão ali presentes naquele rapaz, eles são fortalecidos por todos esses antecedentes morais que nós não temos o devido cuidado, né? O devido equilíbrio para perceber a necessidade do nosso equilíbrio, dos nossos pensamentos equilibrados, né? Então, ele está justamente alertando ao André sobre essas questões, o quanto é importante os nossos pensamentos, o quanto é importante essa psicosfera espiritual que todos nós somos detentores, né, para nós caminharmos durante a vida física e a vida espiritual. Então, ele vai continuar, né, agora desse slide para lá, né? Então, ele diz: entretanto, considerei, horrorizam-me que as novas descobertas da região microbiana, essas novas descobertas que ele está, né, descobrindo, detectando ali, porque ele realmente não tinha noção de tudo isso com tanta profundidade. Então, ele pergunta: o que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. É o que ele estava pensando, né? Mas aqui, o que fazer? Então, agora, o Alexandre vai conduzir ele a um raciocínio lógico, mas assim, bem concreto ali diante das suas próprias vistas, onde ele vai poder vislumbrar tudo aquilo que vai acontecer. Mas o Alexandre continua explicando para ele, né, que, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos da medicina, nos séculos passados, e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destruídas de razão. Então, a questão da fé, a questão dos templos, a questão dos processos que a medicina desenvolve, né? Ele está aí afirmando que tanto nos séculos passados essa concepção dessas entidades, ele chama de diabólicas, porque são entidades muito resistentes, porque elas se associam à nossa carga de pensamentos negativos, à nossa carga de vícios, né? A gente sabe que ele era envolvido com a questão do sexo, né? E outras questões, a gente viu aquela senhora com a questão da alimentação. Então, essas larvas psíquicas, elas são vidas, né, que estão presentes no corpo espiritual, mas que também ultrapassa ao corpo físico, fazendo parte do nosso organismo enquanto estamos vivos. E ao desencarnar,
essas larvas, essas bactérias psíquicas, elas prosseguem no corpo espiritual, enquanto o espírito está nessa ignorância, nesse comportamento, né, de desconhecimento de todo essa carga de vícios que produzem todo esse vampirismo. Eu vi você, Lina. Boa noite, seja muito bem-vinda. Está com dificuldade da internet? Vai com calma, daqui a pouco você consegue. É devido à energia elétrica, né? Então, fica tranquila. Se você não conseguir ficar com a gente, depois você assiste, mas será muito bem-vinda, tá bom? Vou torcer para que você fique. Então, prosseguindo aqui, o Alexandre continua a explicação. Indubitavelmente, em espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração. Então, a gente vê aí quanto que nós somos responsáveis não só pelo padrão vibratório ao nosso redor, mas dentro do nosso organismo, no trabalho, no desenvolvimento, né? Isso tudo é mantido pelas nossas células em estado sadio, né? Então, como é que os nossos pensamentos eles ultrapassam todas essas dimensões, né? E vão atingir o nosso corpo espiritual, o nosso organismo mesmo, os intestinos, as vísceras, todos os nossos plexos, né? Então, é uma situação muito crítica aí que nós podemos defrontar diante dessa vibração mental. Então, cada um de nós tem uma vibração. E essa vibração mental, ela é que nos traz a saúde, o equilíbrio. Então, quando nós estamos em desequilíbrio, né, a gente sabe que essas possibilidades, elas aumentam. Porque, como o Alexandre nos fala, né, quando o espírito desencarna, não impede que ele continue com essas doenças psíquicas no mundo espiritual, porque através da afinidade que essas larvas, digamos assim, né, que é o termo que ele usa, psíquicas, façam essa permuta negativa, trocando essas experiências. Então, eu queria até perguntar isso para vocês. Vocês tinham ideia dessa situação, dessa experiência que pode ocorrer com o espírito no outro lado da vida? Então, a gente aprende muito com Alexandre, né? Com os livros de André Luiz, que vem desvendar para nós toda esse mundo espiritual, né? Boa noite, Lúcio, seja bem-vindo aí. O Lúcio está nos bastidores. Seguindo aqui. Então, Alexandre continua na explicação, dizendo para o André que todos nós somos herdeiros desse pai que cria, que conserva, que aperfeiçoa, que transforma ou destrói, né, diariamente com o nosso potencial gerador de energias latentes. Então, através do nosso pensamento, isso é muito importante, nós podemos criar, nós podemos transformar, nós podemos destruir, né, tudo aquilo que é doado pelo Pai ao nosso interior, nosso íntimo, a nossa bagagem espiritual, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos, ele diz, né, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Através de quê? Do nosso pensamento. Então, quando eu nutro pensamentos
maus, no sentido do mal com U, né? Os pensamentos deletérios, pensamentos viciosos, pensamentos desejando o mal ou nutrindo aquele mal em mim, eu vou destruir as minhas forças psíquicas, eu vou me fragilizar espiritualmente e me deixando vulnerável a essas vidas invisíveis que nós, muitas vezes, nem fazemos, nem damos conta, nem temos ideia. Só quando a gente estuda André Luiz, né? E a gente pode pensar, mas isso é exagero. Não é exagero, porque o nosso pensamento ele é matéria. E tudo que nós pensamos, nós criamos, está dito aí por vários autores, né? O próprio Leon Denis ele fala sobre isso. Então, a força do pensamento. Então, a oração, a gente vai ver mais na frente, a força que ela tem. E por que ela tem essa força? Porque atua através da vontade, através do pensamento, que são o veículo que conduz, né, os nossos desejos, a nossa vontade, para atingir aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos desejando. Então, isso é muito importante. E aí ele continua, justifico a surpresa de seus raciocínios, do André, né, ante a paisagem nova que se desdobra à nossa vista. Então, nova para nós também, porque eu acredito que antes do Missionários da Luz, nós não tínhamos conhecimento, né, dessa profundidade que André Luiz nos conduz. A Lina coloca aqui, realmente o pensamento é fonte de saúde ou doença, né? Para o nosso espírito, para o nosso corpo físico. Então, aquela pessoa que é negativa, aquela pessoa que só deseja o mal, né? Aquela pessoa que engendra, são mentes doentes, né? E ela fala ainda não temos o poder de mantê-lo vibrando em quantidade constante, porque nós, na nossa imaturidade, na nossa ainda imperfeita condição, nós não temos realmente ainda condição de manter esse pensamento, né? Nutrir esse pensamento bom o tempo todo, até porque a gente está mergulhado num fluido onde existem vários tipos de espíritos, né? Vários níveis evolutivos. Então, daí a nossa dificuldade. Mas nós podemos nutrir bons pensamentos para que nós possamos ser mantenedores da nossa saúde, do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental, porque a saúde do corpo depende da saúde do espírito, a saúde da mente, né? E a nossa mente, para estar sadia, é preciso que nós tenhamos esses cuidados, né? Esse esclarecimento, porque se nós não conhecermos esse lado, né, de nós todos espíritos imortais, o lado invisível, que muitas vezes nós não acreditamos, porque a gente quer entender só aquilo que nós visualizamos, e existe muito mais coisas que nós não vemos do que aquilo que nós vemos, né? A gente sabe disso no ambiente, não existe, aliás, existem muitas coisas que nós não vislumbramos, porque os nossos olhos físicos não são capazes de detectar. Mas imagina quanta coisa existe que eu não vejo. Os próprios espíritos, né, que estão nos ajudando, os próprios espíritos que estão ajudando a nos mantermos equilibrados, saudáveis, como André Luiz e Alexandre, que está ao lado desse rapaz, né, conduzindo ele até em casa. Então, a gente não tem ideia disso, né? E aí a gente prossegue aqui vendo os acontecimentos aqui. Então, ele vai continuar ainda a sua preleção aqui com o André. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo,
nas múltiplas moléstias da alma, que não tem só essa, tem várias, né? Aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações dos seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então a gente sabe, né, isso é dito por Jesus, né, porque nós sabemos que a nossa fé ela pode desenvolver esses componentes curativos. Nós temos o nosso médico interno, mas isso é preciso ser trabalhado, né? Ser descoberto, porque nós temos dentro de nós usinas de forças, usinas internas, armazéns de força. Então, dentro desses armazéns, nós temos esse poder. Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito lá naquele capítulo onde diz sobre a fé, né, que a fé remove montanhas, que nós temos dentro de nós recursos onde nós podemos utilizar e obtermos verdadeiros prodígios. É dito assim, né, pelos espíritos. Aliás, é por Lázaro que traz essa mensagem, que ele nos fala, né, que se nós formos falar com as nossas palavras, diríamos que são verdadeiros milagres, mas que não são milagres, porque milagres não existem. É a força da nossa vontade, do nosso pensamento, que nós podemos utilizar a nosso favor. Curar as nossas células, né? Curar os outros, através da nossa vontade, através... A gente sabe que é a imposição das mãos, mas que das mãos saem fluidos que vêm do nosso pensamento, né? Fluidos benéficos. Então, o Lúcio está dizendo aqui, somos médicos de nós mesmos. Precisamos de aprender os processos da autocura. Então, nós podemos nos curar. Isso é provado, isso são estudos feitos, né, pelos próprios médicos, pelos estudiosos que gostam de estudar sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade. Está provado que aquele que tem fé é possível ele obter maior, como é que se diz, possibilidade de cura do que aquele que não acredita, aquele que renega a oração, aquele que, né, não acha que não tem as respostas, que a sua oração não tem força. Não existe oração que não tem força, existe oração com vontade de atingir aquele pedido, aquele desejo, né? Seja para nós, seja para outro, não importa onde nós estejamos, mas isso é um dom divino, é uma força que nós temos essa condição, essa habilidade para desenvolver. Isso é a fé, né? Jesus nos disse que a fé move montanhas, ou seja, a fé move as nossas dificuldades. E quando nós oramos com fé, a própria, se não me engano, a Narcisa, não é Narcisa, no livro Os Mensageiros, que ela diz, né, que não existe oração sem resposta, né? Então, a força da fé, a força da confiança em Deus. E foi o que Joana nos disse nessa lição pequenina, uma grande lição que ela nos traz, né, sobre a confiança em Deus. E aí a gente lembra da mulher hemorroíça. O que foi que aquela moveu a cura daquela mulher? A vontade que ela tinha de ser curada. Então, Jesus percebe no seu manto, na sua roupa, né? Alguém tocou em mim, alguém me tirou uma virtude, né? Tocou uma... ele sentiu que saiu uma virtude dele.
porque a vontade dela era tão grande que ela consegue o seu objetivo. E Jesus gostava de ver esse tipo de fé, né? Como a fé do centurião e tantos outros. Mas vamos em frente. Então, ele continua: entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois do pequeno percurso a pé que eles vinham lá do centro, vocês lembram, né? E falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em diversas direções. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitaremos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Então, Alexandre vai levar o André, para ele ver ali na prática, ele assistir nesse laboratório que ele vai vislumbrar, né, o benefício, Lúcia, essa parte emocionante, o benefício da prece. Então, é uma parte onde nós temos a perfeita resposta do que os amigos espirituais nos mostram sobre o benefício da prece, sobre o que a prece pode nos oferecer. Então, o André fica curioso, né? E aí ele observa que aquelas entidades infelizes que acompanhavam... Desculpa, minha secretária, ela fica... Quando chega alguém, ela fica assim. Enfim, prosseguindo aqui. Então, ele fica curioso, ele observa aquelas entidades que vinham acompanhando o rapaz, né? Que eram as companhias que aguardavam ele após ele sair do centro, né? Então, ele agora percebe que elas ficam ali contrafeitas, né? Terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia, olha a ascensão moral daquele lar, né? Alguma coisa impedia aquelas companhias de entrar no interior daquela casa. E aí, naturalmente, acentuou o Alexandre, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Olha só, a gente aprendeu isso lá com a Dona Isabel, né? No lar de Dona Isabel também tinha essas fronteiras vibratórias, onde aqueles espíritos devassos, aqueles espíritos que queriam fazer algazarra, não tinha poder para entrar ali. E a gente pode traçar essas fronteiras vibratórias até no nosso lar, dependendo da nossa postura, né? Dependendo da nossa... como é que nós utilizamos dos mecanismos que nós temos através do conhecimento que vamos adquirindo do Evangelho de Jesus e da própria doutrina espírita. Então, o André observa isso e o Alexandre concorda, né? Então, ele diz, aqui, prossegue ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração, fervorosa e reta. E olha que essa irmã, ela não é frequentadora do centro espírita. Não é, ela não vai à casa espírita. Nem o André diz, nem o Alexandre, qual a religião dela. Mas ela ora. Então, a oração, ela independe da religião que nós temos. A fé independe da religião que nós temos. E aí eles entram. E quando o amigo encarnado se prepara a recolher, Alexandre explicava-lhe o motivo da sublime paz reinante ali entre aquelas paredes humildes daquele lar. Então, ele começa a explicar que o lar não é somente uma moradia de corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Então, o lar não é simplesmente as paredes, né, decoradas da nossa casa, com os móveis, mas é a residência das almas, é o cadinho familiar, onde ali se reúnem os espíritos, se comungam nos ideais mais elevados. Então, ele continua explicando que o santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração,
e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Eu vou ler até de novo esse trecho, porque isso é bom para nós guardarmos, né? O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, o quanto que nós podemos colher na nossa ambiência quando ela é trabalhada pelos nossos ideais, né? Ideais aprimorados, ideais de elevados. Então, nós podemos fazer com que o nosso lar se torne esse santuário, né? Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências na primeira mocidade, quer dizer, ele teve todo aquele processo lá na primeira mocidade dele, e ele continuou, ele agora é casado, né? No entanto, sua companheira, uma jovem mulher, cristã, ela é cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Então, ela tem aquele hábito da oração, né? Jesus, certa vez, falou para Bartolomeu, em uma conversa muito íntima, né, dos dois, que a oração, aliás, para Pedro, que a oração deveria ser como a respiração, que todo homem deveria desenvolver dentro de si o hábito da oração, assim como nós não podemos viver sem respirar. A oração deveria ser para nós assim. Então, ela desenvolve esse hábito, e isso vai plasmando naquelas paredes espirituais toda essa psicosfera de luz, de paz, né? De aconchego familiar. Veja que ela já está dormindo, e ela agora, emancipada do corpo, ela recebe esse companheiro, que chega ali ainda desequilibrado, envolvido na todo aquele colóquio que ele mantém com essas entidades, né? E pelo fato dele estar no centro, não quer dizer ele chegou melhor, porque ele foi tratado lá, mas as companhias espirituais o encontraram no meio do caminho. Então, ele continua ainda um estado de desequilíbrio, porque senão elas não estariam junto, né? E aí ele vai ser recebido por essa jovem mulher de grande fé. E achava-me eminentemente surpreendido, o André, né? De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara, sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Olha só o respeito dos espíritos por nós, né? O ambiente estava totalmente envolvido nessas vibrações amorosas, eles percebem esse verdadeiro santuário, e por perceber isso, eles batem na porta. Eles poderiam entrar, né? Mas eles batem na porta como se pedisse permissão para entrar naquele ambiente de tão grande respeito. E a jovem senhora, né, a senhora muito jovem, emancipada do corpo, né, ela vai atender. E ele diz, né, em que percebi imediatamente a esposa, né, ele percebe que era a esposa do companheiro, desligada do corpo, em momentos de sono, quer dizer, ela está emancipada, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Ela abre a porta para Alexandre
e diz a ele de uma forma jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Então, veja bem, ela não estava na casa espírita, mas é uma mulher fervorosa, uma mulher que tenha o respeito do próprio Alexandre, né? do André Luiz, da sua equipe, porque ele percebe, e não deve ser a primeira vez que ele vai até ali, aquele ambiente, né? Tratar aquele rapaz, continuar a terapêutica que começou lá no centro, ele vai até lá tratar esse rapaz das suas dificuldades, né? E aí eles ingressam no aposento íntimo e, de minha parte, diz André, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não acordar a esposa que já dormia. E mal sabe ele, né, que ela está ali recebendo com carinho e junto dos amigos, né, do André e do Alexandre. E o André vai continuar. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de imensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga e sua forma física placidamente recostada. Então, se formava ali toda uma psicosfera de acolhimento àquele doente, porque ele é um doente, né? Que vai ser abençoado, que vai ser trabalhado, que vai ser tratado das suas mazelas naquele momento ali, favorecido pela autoridade moral dessa companheira, tão jovem, mas tão amadurecida, né? E aí ela diz: desculpe-me, preciso atender agora os meus deveres imediatos. Quer dizer, ela pede licença para ela cuidar do esposo. Esteja à vontade, Cecília, é o nome dela. Falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Então, eles vão deixar o lar daqui a pouco, né? Mas vão deixar ali os benefícios, nós vamos saber que benefícios são esses, e ela vai cuidar, né, de acolher esse rapaz, esse esposo, que ela sabe das dificuldades dele. Talvez, desperta, ela não tenha todo essa condição, né? Às vezes ela não tem a condição, mas ela mantém isso no seu íntimo, essa autoridade moral, essas reservas espirituais, e consegue a ajuda da própria espiritualidade, naturalmente, em resposta às suas preces. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Se eles não foram logo, eles mantiveram ali. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, reparava eu a paisagem edificante. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em regaço espiritual. Então, a gente vê aí que é um espírito que tem uma certa bagagem, né? Que ele pode estar ali nesse papel, ela, né? Pode estar nesse papel de esposa, mas com essa missão, com essa tarefa ali de ajudar esse companheiro. Quem sabe, né? Já participou da sua existência em algumas experiências e agora ela está com essa grande oportunidade de estar ajudando, envolvendo esse companheiro. E Cecília, então, continua acariciando a cabeleira do rapaz com as mãos e elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam toda
a volta, né, do leito ali, e André podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe as rogativas pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Veja que André Luiz ele consegue sintonizar e ler os seus pensamentos, ouvir as suas rogativas, que certamente eram em pensamento, né? Porque ela está emancipada da alma. Então, a gente vê aí como que nós podemos nos mirar nesses exemplos para fortalecer também a nossa fé, o nosso lar, fazer da oração esses recursos divinos. Às vezes a gente fala sobre a prece com algum companheiro, alguma pessoa que não é espírita, e as pessoas ficam assim um pouco aceitam, mas ficam um pouco achando que é exagero, né? Mas não é exagero. É uma coisa fenomenal essa condição que a prece nos dá, porque ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos dá força, nos dá coragem para estarmos ajudando não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. E comovido, André, com aquela beleza de súplicas que ele ouvia, ele repara com assombro que o coração dessa menina, dessa moça, se transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando sobre o corpo do rapaz, né? Sobre toda a alma desse esposo doente, trabalhando ali esses minúsculos raios que saíam dali, né? A gente, quando estuda sobre o passe, né, a gente vê que da nossa mão ela sai fluidos, né? Ela sai fluidos que nós não podemos visualizar, mas se nós pudéssemos, seriam como vagalumes, né, que saem como se fosse aquelas formigando, mas em forma de como se fosse um chuveirinho, né? Tem um desses fogos de São João, né? Que quando aquelas estrelinhas que eu sempre associo ao momento do passe, né? Porque é mais ou menos uma situação assim. E é isso que emana ali do coração dela, porque são sentimentos misturados à fé, misturados a essa confiança em Deus que ela traz, e também pela ajuda dos espíritos que estão ali naquele ambiente, né? Dando a ela toda essa força, dando essa coragem para enfrentar essa situação que não deve ser fácil. Esse marido, né, que gosta de ir para lugares um pouco diferentes, bastante diferentes, e que ela, naturalmente, se não sabe, durante o sono, ela tem essa condição de saber a gravidade do caso, né, dele. Então, ele continua descrevendo que os corpúsculos radiosos penetravam o organismo do rapaz em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, no plexo, né, aonde é responsável por toda essa área, né, onde identificava tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo aquelas formas escuras, horripilantes, como se fosse um laser, né? Ali nos nossos dias de hoje, a gente pode associar a esse laser. Estava ali destruindo todas essas formas escuras, horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. A gente vê, né, como é resistente esses micro-organismos. É como se fossem vírus mesmos, né, que detectados, alguns são destruídos, mas outros se proliferam. Então, eles lutavam desesperados como agentes da luz, né, como aqueles mosquitinhos que ficam ali, né, na luz, se
fazendo esforço para continuar a vida. Então, a gente vê a dificuldade, né? De um processo que levou anos, porque ele está nessa situação desde jovem, muito jovem, desde a puberdade, talvez, né? E, sem saber a gravidade do assunto, ele se demora nessa faixa de dificuldade. Mal sabe ele a gravidade da situação, né? Que é necessário, muitas vezes, esse trabalho, muitas vezes, essa fé que ela traz no seu coração, com esse desejo de curar, de tratar aquele esposo. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, claro, naquele momento ele devia estar se sentindo muito bem, né? Perder a expressão do angustioso cansaço, ele está sendo todo tratado, renovado as suas forças, as suas células estão se renovando, né? E ele se demonstra calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa generosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. E aí a gente vê o benefício da oração, né? E a gente junta a questão do passe, porque o passe também é um desses fluidos que nós, seres humanos, né, ainda encarnados, podemos utilizar desses mecanismos, dessas terapias que utilizar quando nós colocamos a nossa vontade, colocamos o nosso desejo de ajudar. A cena íntima era maravilhosamente bela aos olhos de André, e ele se dispôs a pedir explicações ao instrutor, que Alexandre chama delicadamente, né, encaminhando Alexandre ao exterior daquele ambiente ali para conversar ainda mais um pouquinho a respeito do que ele viu. E fora do quarto, ele fala paternalmente. Já observou, André, quanto devia? Agora poderá extrair as suas próprias ilações, né? Você mesmo pode tirar ter as suas respostas, as suas explicações a respeito do que você viu. E ele diz: sim, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Então, agora o Alexandre vai explicar para nós, né, essa questão da oração, que ele diz que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo, né? Desse assédio moral que nós recebemos, né? Através de corpúsculos que nós não vislumbramos, sequer desconfiamos que existem em nós quando nós nos utilizamos de vícios, de pensamentos deletérios, de desejo no mal. Tudo isso faz com que nós sejamos o ambiente propício a essas larvas psíquicas. Então, ele diz que a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder, e isso está provado. Já foi feita experiência de pessoas que ficam no mesmo hospital, num quarto onde recebe prece e num outro onde aquele doente ou aquela família não aceita. E já foi feito, tem estudos provados aí pela a própria medicina espiritual, fala sobre isso, né? Se a gente for buscar estudos, e medicina dos médicos, né? A medicina que se dedica a estudar a espiritualidade. Então, a gente vê aí que muitos defendem tese a respeito dessas questões, porque a prece ela é energia, ela é um dínamo
dependendo da nossa vontade, dependendo do nosso entendimento. Quando a gente vai lá no Evangelho, no mecanismo da prece, nós vemos lá que o pensamento é o veículo que conduz o nosso desejo até o local, seja aqui, seja no outro, no mundo espiritual, seja em outro país, seja onde for, nós podemos orar, né? E aí, mais uma vez, a gente lembra daquele centurião, que ele fala para Jesus: mestre, eu sei dos seus poderes, não precisa ir até a minha casa. Se tu mandares a tua equipe, né? Ele sabia que Jesus não andava sozinho. Então, ele confia: se tu mandares os teus emissários até a minha casa, é capaz do meu servo ficar curado. Eu creio nisso. E Jesus diz para ele, né? Nunca vi tamanha fé, né? Por ali, por aqueles locais, né? E a Lina diz: quem auxilia é tocado pela inspiração da espiritualidade, né? Com certeza. E a prece e a oração são bálsamos necessários no processo de cura, inclusive já estudado e constatada a sua eficácia, é o que nós estávamos falando. A questão da fé, a questão da prece, tudo isso tem estudos que, se nós formos buscar nos locais de estudos científicos, né, nós vamos encontrar pessoas que desenvolvem teses, né, fazendo monografias, defendendo. E a própria medicina, Medinesp, por exemplo, tem vários trabalhos que nós encontramos lá sobre a questão da fé, sobre a questão da oração, né, que são palestras trazidas pelos médicos espíritas, estudiosos, mas que não necessariamente estão ligadas a uma religião, né? A oração não é devido a uma ou outra. Toda a oração ela tem a mesma força. Até a pessoa que reza um Pai Nosso, que ora um Pai Nosso, né? Mesmo que seja repetido, mas que diz ali com sentimento. O importante é o sentimento, nos diz lá o Livro dos Espíritos, né? A sinceridade que vai ali naquele pedido, naquele sentimento. A Lina está dizendo que foi estudado numa universidade dos Estados Unidos, sim. Então, é comprovado, né? Comprovado essa força que a prece tem. Então, a prece, diz o Alexandre, é vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, olha só, as nossas forças íntimas, as nossas forças interiores, realiza trabalho de inexprimível significação. É o que Lázaro fala lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios espantosos, de espantoso poder. Então, assim como existem os raios emitidos, né, por todos os planetas, por todos os astros, né? Nós também podemos emitir esses raios luminíferos através da prece, porque na criação tudo tem força, tudo tem poder, tudo tem vida. Então, nós podemos emitir esses raios no momento em que nós oramos, né? A gente ora pela guerra, a gente está aqui, Israel está muito longe de nós, no outro lado do mundo, mas se nós orarmos aqui, vai ser recebida a prece lá. Talvez não seja resolvida a questão, mas já pensou, se todos nós orarmos, vai se formar uma rede de pensamentos, uma rede fluídica que vai ultrapassar as forças psíquicas,
as distâncias psíquicas que nós não podemos imaginar, né? Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento que ele estava dando ali ao André. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Desce sobre a fronte humana, em cada minuto, milhões de raios cósmicos. É o que nós estávamos falando. Cada minuto desses raios cósmicos aí oriundos dos planetas, das estrelas, né? Amplamente distanciados da Terra, sem nos interferir em nada no nosso universo individual, né? Então ele diz, sem nos referirmos aos raios solares, porque o Sol, ele nos atinge, os seus raios nos atingem, seja aqui ou no Japão, né? É o mesmo Sol, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Então, ele vai fazer essa comparação aí, né? Assim como os planetas, os raios cósmicos nos atingem com esses bilhões, né, de raios caloríficos luminosos, nós também podemos atingir os nossos irmãos, podemos atingir a espiritualidade com a nossa prece, a nossa oração. E ele ainda vai falar dos raios gama provenientes do rádio, né, que se desintegram incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidas pela água. A água é uma potência maravilhosa, né, pelos metais que alcançam os habitantes da Terra, pelos pés, né? Nós assimilamos pelos pés todos esses minerais. Ele diz, determinando consideráveis influenciações, né? E é vasto esse campo aí para a gente refletir, né? Então, quando nós entramos em algum local que tem um metal que contamina, por exemplo, a água, né? A gente viu no Japão um tempo atrás, né? Que as pessoas todas ficaram contaminadas através da própria água, que tinha ali componentes nocivos à saúde. Então, através dos próprios pés, onde nós pisamos, nós absorvemos. E ele faz a comparação, né? E em sentido horizontal, o homem experimenta a atuação desses raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais, pelos próprios semelhantes. Nós estamos emitindo e recebendo a todo momento, né? Quando nós nos aproximamos das pessoas, nós também emitimos raios. Quando um animal se aproxima de nós e vice-versa. Então, a questão, né, de nós emitirmos raios benéficos, de termos a nossa própria luz trabalhada com o nosso equilíbrio, com a nossa vontade de estarmos sendo úteis ao nosso planeta, né? Então, isso é de uma grandeza, assim, de grande importância nós sabermos disso. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias, dos seres desencarnados que rodeiam a Terra? Então, ele já quer saber dos espíritos, né, que rodeiam aí a nossa crosta terrestre, o que acontece nessas emanações. E o Alexandre vai dizer, em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Então, a gente tem que ter muita atenção no que nós estamos recebendo, captando, né? Olha só que responsabilidade. E o que nós estamos emanando. Porque a cada minuto, a cada segundo, cada um de nós tem condições de emanar esses raios de vária ordem
que podem atingir, né? Então, vamos utilizar esses raios com a oração, com o desejo do bem, com o desejo de paz, com os bons pensamentos, né? Com o desejo dessa paz no mundo, de estarmos disseminando esses ensinamentos de Jesus, quiçá pelos nossos pensamentos, né? E aí ele fala, nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expelidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma, na iluminação da consciência. Então, se nós não podemos fazer coletivamente, nós podemos fazer, pelo menos por nós, né? Trabalhar a cura do nosso corpo, mantê-lo sadio, porque nós temos responsabilidade com ele, cuidar do corpo e do espírito, na renovação de nossa alma, a cada dia nós agradecermos as bênçãos que nós recebemos. Nós estamos aqui estudando e o nosso organismo está trabalhando ao nosso favor, né? Nós não estamos preocupados agora com isso, mas nós estamos aqui recebendo as bênçãos que Deus nos dotou através do nosso organismo. Nosso cérebro funcionando, as coisas à nossa volta, tudo em movimento para favorecer a nossa possibilidade de estadia nesse planeta. Então, são muitas coisas que nós podemos refletir com essa lição, né? Principalmente essa possibilidade dessa oração santificadora, né? Para nós estarmos iluminando a nós e aos nossos amigos transeuntes aí da nossa vida física e os nossos companheiros do mundo espiritual também, os sofredores, por que não, né? Incluir na nossa prece a esses espíritos que sofrem, assim como a mocinha que orava pelo seu esposo. Nós podemos emitir esses raios através dessa vontade de ajudar também as equipes salvadoras que trabalham no soerguimento, na ajuda, no salvamento, no sentido de acolher esses companheiros que desencarnam e que muitas vezes ficam, né, em sofrimento. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador. Todos nós temos esse magnetismo, né? Criador e vivificante. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Quem não quer ser um foco radiante de energias, né? Aqui, como a dona Isabel, lá no livro Os Mensageiros, né? Que era aquela senhora que albergava ali na sua casa, aqueles espíritos até necessitados que vinham ser trabalhados no seu culto no lar. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Olha, uma boa pergunta para nós refletirmos, né? Será que só esse recurso da esposa bastará para esse rapaz ficar curado? Ou ele tem que fazer a parte dele também, né? E aí Alexandre vai dizer, o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial da emissão divina pertence a ela, como o fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio da sua personalidade através do próprio trabalho. Então, ele vai ter essa misericórdia divina, esse acréscimo de misericórdia divina oferecido pelos benefícios que ela está favorecendo, pela sua confiança em Deus, pela sua fé, pela sua autoridade moral como espírito imortal. Mas isso é um adendo, né?
ele precisa de fazer o próprio trabalho, o próprio esforço. Ele precisa desse aprimoramento que tanto a gente fala, né? O esforço é o azeite daquela parábola das virgens, né? O azeite é o nosso esforço. Só nós podemos colocar o azeite nas nossas lamparinas, né? Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, nós não podemos, né, Lúcio, terceirizar. Então, o esforço é nosso. E esse trabalho de ajuda, ele vai receber, mas se ele não fizer por onde, ele não fizer a sua parte, isso pode ser interrompido, sim, para que ele possa despertar, para que ele possa entender dessa necessidade de cada um de nós se esforçar. Não adianta o outro se esforçar para mim, mesmo que seja um filho muito amado. Nós não podemos fazer o trabalho de esforço que é dele. Nós podemos ir até determinado ponto, mas nós precisamos de deixar que ele também se aprimore, né? Porque senão a gente não tem, o trabalho nosso não vai ter o valor que será devido, né? Senão Deus nos criaria bons, nos criaria sem dificuldades, né? E nós não temos Deus não se utiliza assim da sua bondade. Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a vontade, mas nos dá as condições para nós fazermos o nosso trabalho. Então, meus amigos, essa lição linda termina aqui. Eu passei um pouquinho da hora para a gente terminar esse capítulo, né? E ficar para nós esse material maravilhoso aí para a nossa semana. E vamos confiar na oração, nos benefícios que a oração nos oferece, termos essa confiança de Cecília, né? Nos debruçarmos e trabalhar a nossa psicosfera do lar, nosso padrão vibratório, para que nós possamos ter essa autonomia espiritual que Deus nos oferece através dos nossos atos, né? Os nossos atos de vontade, de esforço, que são conquistas, isso é uma conquista. A Cecília, ela teve essa conquista, né? E isso é uma construção, a gente gosta dessa palavra, é uma construção constante, dioturna, de fé, de esforço, de trabalho. A palavra é essa, né? Trabalho. Obrigada, Didma, não sabia que você estava aí. Nós agradecemos aos nossos companheiros que estão aqui, o Lúcio que nos ajudou, a Alina, que mesmo com a internet oscilante, ela conseguiu ficar conosco, e todos os outros que assistirem esse capítulo e que nós possamos perseverar naquilo que nós estudamos, confiantes de que Jesus espera por nós, né? E vamos então à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de refletirmos com o André, com o Alexandre, trazendo para o nosso conhecimento esse maravilhoso aprofundamento sobre a prece. Obrigada, Senhor, abençoa o nosso trabalho, o trabalho do canal Espiritismo Net, e que possamos estar fortalecidos na sua paz. Fica conosco e até o próximo estudo, se Deus quiser. Próxima quinta-feira continuará o capítulo 7. Fiquem com Deus, foi muito bom estar aqui, e até mais, se Deus quiser, porque Ele quer. Até lá.